Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, doutores. Tendo em vista que todos nós temos uma agenda concorrida, etc., tomei a liberdade de fazer esse vídeo dando algumas explicações. Hoje temos lá na sua sede dois servidores improvisados, né? Um com 2008, que é um servidor de fato, 3 discos, e um micro, que seria o servidor das raio-x, que é um Windows 7 rodando o CleanView. Isto é backupeado de alguma forma uma vez por mês para o servidor principal, na forma de uma imagem, e também é feito um backup do servidor por um HD externo e por nuvem. Hoje, qual é a situação? Os senhores têm dois servidores que já estão. A placa-mãe que hoje é usada no servidor chamado CleanView, que na época colocamos um SSD novo de 240, uma placa-mãe com capacitores blindados para aproveitar o processador, um processador que está lá, um Hexa-Core, e 8 GB, e temos uma máquina que está com 2 anos, vai completar 3 anos agora em fevereiro. O servidor antigo já se trocou 2 vezes a fonte, é um Xeon, já se trocou uma vez o HD lá, naquele problema lá das imagens de 2016. Então, a gente vem estudando soluções para podermos modernizar isso de uma forma mais eficiente, aumentar a segurança. Ideias. Hoje ainda se faz muita rede da forma como está lá, tudo no local. Uma outra ideia é você migrar uma parte disso, na medida que os aplicativos o permitam, para uma aplicação de nuvem, onde você vai criar uma estrutura virtual, uma infra virtual, que eles chamam de private cloud, por alocação, né? Você aluga isso na nuvem e você cria esses dois servidores, você cria esta infraestrutura lá na nuvem. Outra seria você criar os dois servidores e mais máquinas virtuais para cada um dos usuários. E isso seria alocado e pago por demanda na nuvem. Os preços variam muito conforme a forma que você contrata o serviço. Tem na Amazon, tem na Microsoft Azure, tem também outras opções aqui no mercado. O Allhost de Veio, de alguma forma, tem, até a Local Web tem algumas soluções desse tipo. Porém, os preços variam muito e tem, assim, porque alguns partem da premissa que você vai contratar para uso contínuo e outros partem da premissa que você vai usar de vez em quando ou no horário comercial. Então, algumas regras se estabelecem. A outra opção que a gente pensou é a gente criar a estrutura dentro de casa, isto é, aí na sua sede, se criar uma solução que seria esta de virtualizar os terminais hoje. Então, hoje o usuário liga a máquina, está lá o aplicativo de câmera, está lá o aplicativo do CleanView, está lá o aplicativo do Easy Dental e alguns compartilhamentos de arquivo. Qual é uma ideia? Transformar o que hoje são as máquinas isoladas num terminal remoto virtual. Então você teria um grande servidor com discos de estado sólido, SSDs, que caíram de preço brutalmente. Hoje você compra no exterior aí por $120, $130 um SSD de 1 tera. Se você imaginar que vocês com 2 SSDs de 1 tera e mais 2 para espelhar, a gente consegue gerar 2 teras espelhados em SSD. Nisso a gente vai rodar essa estrutura virtual, que seriam as máquinas virtuais equivalente aos usuários hoje. Eu numerei basicamente, hoje seriam 2 máquinas para o Dr. Wilson, 2 máquinas para o Dr. Cláudio, uma máquina para uso secretaria, uma máquina para uso Michele, uma máquina para uso Dr. Eliana, uma máquina para uso Dr. Daniel, e também uma máquina, por exemplo, para uso arquivo e uma máquina para uso recepção, se necessário. Teríamos aí desktops virtuais que seriam acessados pelos atuais micros.
Uma vez que a gente vai rodar as aplicações nesses desktops virtuais, nesse grande servidor, entre aspas, seria uma máquina aí com seus 32, 64 GB de memória, rodando essas máquinas virtuais num ambiente chamado VDI, ou Virtual Desktop Infrastructure. Esse troço rodaria nesse servidor virtual, onde o virtualizador é grátis e os Windows teriam as suas licenças. Poderia até ser ainda em cima de Windows 7, como está hoje as máquinas virtuais, não teria problema. Até economiza um pouco de espaço de armazenamento, do ponto de vista de gastar menos espaço. Você tendo, digamos, 32, ou vamos pensar maior, 64 GB nessa máquina virtualizadora, você vai conseguir fornecer tranquilo 4 GB para a maioria das estações, e algumas, como hoje estão, o Dr. Cláudio e o Dr. Wilson terão, numa das máquinas principais, em torno de 8 GB de processamento. Você tem processadores dual-core, poderíamos alocar como quad-core, se a gente partir da premissa que a gente vai ter um processador de pelo menos 16 unidades lógicas nesse grande servidor. Podemos ter mais unidades lógicas se a gente usar para isso um servidor HP ou um servidor Dell. A gente tem até essas máquinas numa forma não 0 km, porém já com bastante núcleos. Você pode comprar isso no mercado, em vez de gastar uma certa grana num 0 km, que é uma questão para se negociar, para se conversar, colocar isto num servidor, ainda que tenha uma boa expectativa de mais 5 anos de uso, né? Há muita liberação de hardware em muito bom estado nos data centers do mercado com 2, 3 anos de uso. Então nós teríamos duas máquinas simulando as máquinas virtuais, que seriam esta e esta dos servidores, isso tudo dentro de um grande servidor de hardware que poderia ser duplicado. Então você tem redundância de disco e, conforme for, redundância do próprio servidor virtualizador. Ou você faz também uma cópia do armazenamento, de forma chamada non-stop, ou uma forma que você, para uma situação de contingência, chaveia automático de um para o outro, né? Isso chama cluster. Então você pode ter um storage compartilhado e 2 servidores físicos, ou você pode ter 2 servidores físicos e até mesmo 2 storage. É lógico, nós estamos falando de custos que dão uma subidinha aí. Porém, eu estou falando somente de arquitetura de concepção da coisa. Porque se a gente for partir da premissa de fazer isso online, o custo de locação fica muito alto. E com o custo de uma locação baseado no que eu já andei levantando para 25 e 15 máquinas, vocês têm 14 máquinas aí de fato a serem usadas. Você pensando em ter isto virtualizado, o custo, você teria uma coisa que custaria 4, 5 mil reais por mês, no mínimo. Então, pensando nessa situação de 5 a 10 mil, se você pensar em 25 máquinas, o levantamento que fizemos daria entre 8 e 12 mil, conforme o provedor é locado. E se a gente pensar em termos de implementar isso localmente, talvez a gente consiga fazer, se você considerar com o que você gasta num ano de locação, você consegue fazer com menos dinheiro essa solução virtualizada local. É lógico que a gente vai fazer um piloto, fazer um teste e implementar isso para vocês avaliarem. A ideia é mostrar soluções para os próximos 5, 7 anos, porque já está com 7 anos a instalação. O servidor já tinha que ter sido trocado placa, processador e memória por uma questão de idade e uma questão de confiabilidade. Então, uma questão para discutir para os próximos dias, semanas, para se chegar com alguma discussão técnica, discussão de investimento para 2019, tá bom? Eu agradeço muito, doutores. Até mais.